Dando continuidade ao conteúdo que começamos, vamos ver um pouquinho mais sobre JavaScript. Nessa segunda parte, a gente vai trabalhar a questão de funções, né? Vocês já devem ter visto função lá quando vocês estudaram a linguagem C. Aqui é a mesma ideia, só que a sintaxe é um pouco mais simples. Então, o que vem a ser uma função? Então, é um conjunto de linhas, né, codificadas, de forma a realizar uma determinada tarefa. Geralmente eu crio uma função quando eu preciso realizar essa tarefa várias vezes. Então é uma forma de otimizar o trabalho do programador. Ao invés de eu, por exemplo, ter que somar, sempre que eu for somar dois números, eu realizar a soma, eu crio uma função que some para mim. Tá? Então esse é o principal objetivo da função, otimizar o trabalho. E essa função ela pode ser utilizada desde que ela seja chamada dentro do mesmo processo. Tá? Então, em JavaScript, há dois tipos de função. Tá? As funções que a gente chama de métodos, que geralmente está associada a um objeto, como por exemplo a gente viu no exemplo no vídeo anterior, a gente usava um método chamado alert, associado ao objeto Windows, que é aquela janelinha, e quando você abre o navegador ela aparece como se fosse um pop-up, né? Então, essas funções elas já são próprias do JavaScript e elas já estão prontas. Tá? Outro que a gente utilizou, aquele foi o documento.write, né? Uma função pronta, relacionada ao objeto document, a função write. Tá? Mas a função que a gente vai estudar hoje aqui são as funções que são escritas pelo próprio desenvolvedor. Então, a gente vai criar as nossas funções. Tá? Para a sintaxe dessa função em JavaScript ela é bem simples, tá? Você vai colocar apenas a palavra function e o nome da função, abre e fecha parêntese. Aqui dentro desse parêntese eu posso receber valores ou não. Como no JavaScript não é obrigado você colocar o tipo, então basta você colocar aqui o nome da variável, se vai ser uma ou duas separadas por vírgula. Tá? Abre chaves, iniciando aqui o conjunto da função, fecha chaves para finalizar a função, e aqui dentro o código de instruções. Lembrando que em JavaScript eu delimito cada linha de código pelo ponto e vírgula, ou então com o enter. A invocação de uma função, ela se faz da forma mais simples possível, que é pelo próprio nome da função. Então, se aqui no passo anterior eu criei uma função chamada somar. Para chamar a função, basta eu, em qualquer parte da página, colocar o nome da função, se tiver parâmetros ou não, informar dentro do parêntese. Uma coisa que convém sempre verificar é que a função ela tem que estar definida antes de você chamar. Então, quando você começar, o navegador ele lê de cima para baixo, né? Então, quando você declara ali o body, você não pode chamar uma função que você declara depois que você chama, tá? Então, é bom você já ir colocando todas as funções no início da página. Um exemplo aqui, ó. Aqui eu criei uma função, né, um function chamada mensagem. Ela não recebe parâmetros, chaves para marcar o início, e aqui eu estou usando uma função pronta, tá? Dentro da função que eu criei, chamada mensagem. Documento.write, que recebe como parâmetro esse texto aqui, bem-vindo à minha página, tá? Então esse aqui é um método já pronto. Para chamar a função, basta eu escrever o nome da função, que no caso é mensagem, abre e fecha, ponto e vírgula. No caso, essa função mensagem não tem parâmetro nenhum. Aqui está recebendo parâmetro essa aqui, write. Esse exemplo aqui eu quero que vocês implementem para servir como exercício de fixação. Então, aqui no meu documento HTML, eu criei um script, né, da linguagem JavaScript, e aqui eu criei uma função chamada mostrar. E essa função, ela recebe como parâmetro uma mensagem, tá? Que vai ser um texto, que eu vou passar sempre que eu utilizar essa função. Então, aqui dentro dessa função, eu uso uma outra função, que é um método, o documento.write, para mostrar a mensagem que eu recebi e dar uma quebra de linha. Então, aqui, ó, eu já estou misturando o HTML com o
JavaScript. Tá vendo como é simples? Só coloquei entre aspas, ponto e vírgula para finalizar essa instrução. E aqui eu criei uma outra função chamada somar, que recebe dois parâmetros, x e y. Aqui, como eu não preciso definir tipo, ele vai receber o valor que você informar e tentar somar, tá? Então aqui o que ele está fazendo? Sempre que você passar esses dois números, ele vai retornar os dois números somados, tá? Então aqui, ó, aqui eu declarei uma variável chamada resultado. Tá? Então aqui, para executar as funções que eu criei, para chamar a função mostrar, ela recebe um texto como parâmetro, né? Então aqui o texto que ela está recebendo é a soma de 50 mais 50 é. Então, no momento que eu executo essa linha, que o navegador executar, ele vai vir aqui em cima, vai receber essa mensagem e através do método documento.write vai mostrar na página HTML. Finalizando, essa variável resultado aqui, ela vai chamar uma outra função, que é a segunda função que a gente criou, que é o somar, que passa como parâmetro dois valores, 50 para x, 50 para y. E essa função somar retorna a resultado. Então, o resultado aqui é 100. Então, esse resultado aqui vai receber 100. Então, eu vou lá e uso novamente a minha função mostrar, para mostrar o resultado. Então, o resultado vai ser mais ou menos assim. Tá? A soma de 50 e 50 é 100. Esse bem-vindo aí eu acrescentei aqui, deixa eu olhar aqui o código-fonte. Se eu olhar aqui o código-fonte, eu tinha adicionado uma mensagem a mais aqui, ó, function mensagem, documento.write, bem-vindo. Aí eu mostrei em seguida a mensagem, tá? Então eu quero que vocês dêem uma pausa, ou aqui no slide, ou nesse código aqui, e implemente, tá? Depois de ter implementado esse exercício, que trabalha um pouco com função, a gente não vai passar muito além disso aqui não. No exercício avaliativo, vocês vão fazer um exercício de função. Eu vou explicar o exercício depois. Então, outro conteúdo que a gente vai aprender é sobre eventos. Tá? Lembrando que isso aqui é só uma introdução ao JavaScript, tá, gente? Então, a gente vai ver bem por cima. Tanto a parte de funções como aqui a parte de eventos. Tá? Os eventos, eles são considerados como o lado mágico do JavaScript, né? Ele é através desses eventos que você consegue ter a chamada interatividade. Um exemplo é, por exemplo, o clique do mouse sobre um link que vai abrir uma outra página. Existem vários outros associados, por exemplo, no evento onClick, no onMouseHover, quando você passa o mouse em cima. Tá? Então, esses eventos eles estão associados a algumas funções e abrem uma grande leque de opções. Alguns desses eventos eu vou falar aqui. Por exemplo, o evento clique. A gente vai usar muito, principalmente quando for trabalhar com formulários, né? No momento do onClick, quando você clica sobre um botão, você pode chamar várias funções prontas do JavaScript. Há também eventos associados a quando a página é carregada, né? Quando sai da página. Esse aqui também eu vou passar um exemplo para vocês já fazerem, que é o onMouseOver, né, quando você coloca o ponteiro do mouse sobre determinado elemento e quando você tira, né? Nesse exemplo aqui a gente vai fazer com a imagem altera quando você tira o mouse e quando você coloca o mouse em cima da imagem. Tá? Outro evento que a gente vai usar muito é esse focus, quando a gente vai trabalhando com formulários. Tá? Aqui nesse aqui serve, por exemplo, para indicar um dos campos do formulário que não foi preenchido. Então, quando ele fizer essa validação, ele coloca o ponteiro do mouse exatamente no campo que está sendo necessário verificar, né? Existem outros também, change, quando é alterado, select,
quando seleciona um campo, submit quando envia um formulário. Tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais fácil o entendimento de como é que a gente vai utilizar. Por exemplo, aqui eu tenho o evento onClick, que é o evento quando for clicado em cima de alguma coisa, por exemplo, em cima de um botão. Aqui eu estou falando que quando acontecer esse onClick, o que vai acontecer? A função chamada alert vai mostrar uma mensagem chamada bem-vindo ao mundo mágico do JavaScript. Tá? Um exemplo aqui. Ó, aqui eu tenho um botão. Então, no momento que eu clicar nesse botão, ele aparece uma mensagenzinha de alerta. Tá? Então, isso aqui eu estou associando o evento onClick. Aqui, ó, já é o evento onMouseOver. Quando eu coloco o mouse em cima da imagem, ele troca a imagem. Quando eu tiro o mouse de cima, ele... Isso aqui são todas funções do JavaScript. Tá? Então, aqui a síntese, ó. Nome do evento igual o nome da função entre aspas, tá? Aqui o exemplo que eu acabei de mostrar ali, ele está associado ao botão de um formulário. Então, aqui no input type, button, no campo valor eu coloquei a palavra clicar, e aqui dentro do input type eu coloquei no evento onClick que ele mostrasse um alerta, tá? Você faz esse teste aí, dá uma pausa no vídeo, faz esse teste. Outro exemplo que eu falei que a gente vai utilizar muito é o evento onFocus, que é quando o objeto se torna ativo. Isso é, sempre que a gente ativa uma janela, uma caixa de texto fica pronta para receber. Tá? Nesse caso aqui, eu não coloquei um exemplo, a gente vai fazer o exemplo depois, que vai ser a validação de formulários. Nós vamos usar esse evento onFocus para informar qual é o campo que não foi validado. Esse outro exemplo aqui que eu quero que vocês implementem é o que eu acabei de mostrar ali do coração. Né? Aqui eu tenho um script, linguagem JavaScript, aqui eu coloquei a versão 1.1, você não precisa colocar, pode até colocar uma versão mais atualizada. E aqui eu coloquei uma função, duas funções, uma função direita e uma função esquerda. Tá? Na função direita eu usei um método aqui, o documento.imagem, tá? E aqui ele recebe move imagem.src, ele recebe uma imagem, tá? Essa imagem aqui tá salva na mesma pasta que o documento HTML. Tá? São duas imagens. Para a função direita eu coloquei uma imagem, para a função esquerda eu coloquei outra imagem. No caso aqui, tá vendo? São dois corações. Uma imagem 1 e outra imagem 2. Opa. Como é que isso aqui vai funcionar? Então aqui eu tenho duas funções, cada um com uma imagem. Aqui dentro de um link, coloquei um link que não vai para lugar nenhum, você poderia usar dentro de um formulário ou qualquer outro objeto, tá? Eu coloquei o evento onMouseOver. Quando ele estiver o mouse sobre o objeto, ele vai chamar a função direita. A função direita não recebe nada como parâmetro. Tá vendo que eu coloquei aqui, ó? O evento igual, abre aspas, o nome da função, ponto e vírgula, fecha aspas. Tá? E quando ele tirar o mouse out, eu chamei uma outra função chamada esquerda. Então, isso é o que dá o efeito de colocar o mouse e tirar o mouse, viu? Ok? E eu coloquei aqui estaticamente também uma imagem e eu coloco um nome move imagem, tá? Eu quero que vocês implementem esse teste aí. E como exercício da aula de hoje,
Vou explicar aqui para vocês como que vai ser o exercício. Que eu quero que vocês me entreguem por e-mail, tá? Até o dia 29, vocês vão mandar para o meu e-mail, que vai valer 1 ponto. E vocês colocam como assunto para facilitar quando eu for procurar esses e-mails, prog web e o seu nome, tá? Maria José. Eu gostaria que vocês implementassem todas as questões numa única página, que fica mais fácil para corrigir. Porque se cada aluno manda 3 arquivos, eu tenho que baixar todos e acaba misturando. Tá? E se quiser colocar no nome da página o seu nome também, já facilita muito. Então aqui o exercício são 3 questões. Nessa primeira questão vai valer 2 décimos. Eu quero que vocês criem um layout simples, uma tabela ou um CSS, como vocês acharem melhor. E aqui nós vamos usar o evento onClick para alterar a cor de fundo da página, tá? Então aqui a gente vai ter vários botões, vocês vão colocar no layout de vocês. Toda vez que eu clicar no botãozinho desse, vai alterar a cor de fundo. Aqui eu já estou colocando o código, tá? E aqui eu vou usar a mesma coisa para mudar a cor de fundo, só que usando o Radiobox. Então aqui eu estou associando o input type button no evento onClick, e aqui eu estou usando o input type rádio também no evento onClick. Então isso aqui é só para fixar a questão do evento onClick, né? Já vai o código aí, não tem segredo. A segunda questão, a segunda e a terceira questão é para trabalhar, aqui, a questões de função. Então nessa mesma página você vai implementar uma função em JavaScript, tá? Que ela vai receber o valor de um produto, vamos dizer lá, por exemplo, um celular que custa R$100 e vai ter 50% de desconto. Então a função ela vai retornar qual é o valor desse celular com 50% de desconto, tá? Então você pode colocar lá, o valor do celular com desconto é tanto. Na mesma página você vai criar uma outra função, tá? Que ela vai receber o número de 1 a 9, lembrando que isso aqui a gente está fazendo estaticamente, né? Você só está atribuindo a própria variável na própria página. No segundo momento a gente vai receber esses valores através de formulários, mas por enquanto aqui eu não estou exigindo, tá? Você vai colocar estaticamente. Então vamos dizer que você vai colocar lá o número 2 e o símbolo de somar, tá? Mas eu quero que a função receba o número e o símbolo, e aquele símbolo corresponda à operação, tá? Então vai ser lá a operação de somar, subtrair, multiplicar ou dividir. Então o que a função vai fazer? Ela vai receber um número e o símbolo que corresponde à operação e vai mostrar a tabuada. Mas a sua função, por mais que seja estática, ela tem que estar preparada para somar, subtrair, multiplicar ou dividir, tá? Eu quero que vocês façam as 4 operações. Então, por exemplo, quando eu for corrigir e eu posso alterar só o valor o valor passado para a função no próprio código, que ele vai mostrar o resultado, tá? Então, se você faz lá do número 2, quando eu for corrigir eu posso alterar para o 3. Se você fez do somar, a função também tem que estar preparada para subtrair, multiplicar ou dividir. Eu não vou aceitar se for só um, tá? Se for só uma operação. Por isso que essa questão ela vale um pouquinho mais, ok? Qualquer dúvida, manda por e-mail que eu vou tentar responder. A próxima videoaula eu vou passar na próxima sexta-feira, ok? Até mais.